Olá, eu tô super empolgada para falar com você sobre o que acontece no seu cérebro quando você tem aquele bendito branco na hora da prova. Você se preparou, estudou, fez simulado, fez cursinho, fez tudo que estava assim disponível para você fazer para se preparar para esse momento da prova. Mas aí chegou na hora e você percebeu que o nervosismo falou mais alto e aí você não consegue se lembrar do conteúdo, você não consegue ler bem a questão, você não consegue se concentrar para poder realmente entender o que está sendo pedido naquela questão. Eu vou tentar te explicar o que acontece no seu cérebro dando um exemplo de como nós funcionávamos na era primitiva. Então vamos supor que você é um carinha lá da era primitiva e você está dormindo na sua caverna, quando de repente você ouve um rugido de um leão do lado de fora. Automaticamente, uma região do seu cérebro chamada sistema límbico, que ela está associada a outras áreas como hipocampo, amígdala, enfim, todas essas áreas, elas começam a responder de forma física ao que está acontecendo. Isso se chama ansiedade. Então, a ansiedade prevê um medo. Ela te prepara para algo que pode acontecer. E nessa época, os nossos medos eram todos físicos. Então, a sua resposta sempre era fuga ou ataque. Sempre era fuga ou ataque. E aí o seu corpo tá lá se preparando para aquele momento que ele precisaria usar um desses dois caminhos. E aí o que ele faz? Automaticamente você vai começar a sentir que o seu coração está acelerando. Então você começa a ter um taquicardiazinho porque o seu sangue ele precisa de uma hipervascularização, porque você vai passar por uma atividade de alta intensidade. Imagina você correndo. Se você precisasse correr agora, nesse momento, automaticamente o seu coração ele ia precisar vascularizar melhor o sangue que corre pelo seu corpo. Então, por isso, nesse momento, para te preparar para isso, seu coração também começa a acelerar. Outra coisa que acontece é que você começa a transpirar excessivamente por todo o seu corpo. E aí, esse excesso de sudorese é para que você não superaqueça durante uma atividade de alto impacto, como essa. Outra coisa que acontece é que seu belo cérebro começa a liberar alguns neurotransmissores que fazem com que você tenha alta competência física em algumas atividades. Isso te dá mais força e mais velocidade. Só que se você fica parado enquanto ele libera esses neurotransmissores, o que acontece com você são os tremores, porque o seu corpo não para. Então, isso tudo aconteceu porque você estava na sua caverna e ouviu um rugido de um leão. É aí que eu quero chegar. A ansiedade, ela faz com que você imagine algo que ainda não aconteceu e que talvez nem venha a acontecer. Às vezes nem é um leão que está do lado de fora da caverna. E você já imaginou que é um leão, que ele vai entrar na caverna, que ele vai te encontrar, que ele vai te comer e você vai morrer e é hoje. Só que nem sempre isso vai realmente acontecer na sua realidade. Vamos imaginar que você não está mais naquela era primitiva, aquilo tudo sumiu, e agora você é uma pessoa que está aqui, que não tem medos físicos mais, porém o seu cérebro ainda responde da mesma forma. A gente vai substituir o leão por um momento em que você vai precisar passar por uma aprovação muito importante na sua vida. O medo que o seu cérebro produz através da ansiedade funciona da mesma forma, e aí você tem duas saídas, fuga ou ataque. Só que não tem como atacar ninguém na hora da prova do Enem. E nem tem como fugir também da prova, porque se você foge da prova, você só adia a sua dificuldade ou o seu problema. Então, o que a gente tem que pensar? Graças à evolução, a gente desenvolveu uma região do nosso cérebro diferente, que a gente não tinha naquela época, que é o lobo frontal. O lobo frontal, ele é capaz de controlar e organizar todas essas emoções que a gente sente nesse momento. E aí, quando a gente para pensar que aquilo não é real, a gente começa a perceber que a gente consegue ter controle sobre o que está acontecendo no nosso corpo. Como assim, Renata? Me explica melhor porque eu não entendi nada, fiquei perdido agora. Então vamos lá. O seu lobo frontal, ele vai pegar e ele vai transformar aquela percepção de medo, de algo ruim, como assim, tipo assim, ai, vai chegar a hora da prova, e se eu não for bem? E se as pessoas rirem de mim? E se eu for rejeitado pelos meus pais porque eu não tirei uma boa nota? E se eu nunca consegui entrar numa faculdade porque eu não dei o meu melhor naquele momento? Então isso tudo vai se transformando num medo gigantesco.
Quando isso acontece, a gente ativa o sistema límbico, que faz com que você tenha todas aquelas emoções que prejudicam a sua competência na hora da prova. Cara, não tem como pensar enquanto o seu cérebro está tentando fugir ou atacar alguma coisa. Por mais que você tente, as suas competências como memória de trabalho, atenção, raciocínio, elas ficam invalidadas. E aí, para mudar esse plano todo de medo, a gente usa o lobo frontal para transformar aquela percepção ruim numa percepção legal. E aí, você vai apagar todo esse medo como? Fazendo uso do seu lobo frontal. É aí que vem agora as dicas, gente, para como controlar a bendita da ansiedade e aí evitar o medo. Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai transformar aquela visão de medo, sabe? De eu não vou conseguir fazer uma boa prova, eu não tenho competência para isso, eu não vou lembrar qual é o seno, cosseno, sei lá o quê, eu não vou conseguir a aprovação das pessoas que eu gosto, os meus pais vão me rejeitar porque eu não fiz uma boa prova, eu não vou ter um futuro profissional porque eu não consegui passar na prova. Enfim, tudo isso você vai transformar em uma percepção diferente. Como? Você vai começar a falar para você mesmo: eu me preparei, eu quero fazer essa prova, eu não vejo a hora de chegar ao momento da prova do Enem, eu sei que vai ser só o primeiro passo de todos os passos que eu ainda vou dar na minha carreira profissional. Eu sei também que eu tô no meu melhor momento, eu quero fazer essa prova. Então, quando você transforma todo aquele medo em algo positivo, o seu cérebro ele apaga aquele reflexo das sensações de ansiedade e ele consegue ter energia cognitiva para usar a sua memória operacional, para fazer com que você tenha atenção no momento da prova e com que você consiga associar, raciocinar, sabe, naquele momento ali também. Então, o primeiro passo é mudar a forma de pensar no momento da prova. O segundo passo é você também se preparar anteriormente. Como assim, Renata? Eu não posso chegar na hora da prova do Enem muito cansado. É muito importante que você tenha uma semana mais tranquila antes da prova. Então você tem que tá dormindo legal. É importante que você não faça o que muita gente faz, sabe? De deixar para estudar todo o conteúdo na semana que vai acontecer a prova. Não faz isso, por favor, porque isso vai sabotar seu cérebro. Você precisa entender que para fazer uma boa prova, o seu cérebro ele precisa estar descansado, feliz e animado. Então, vai ter que dormir direitinho, vai ter que fazer algumas atividades durante a semana que te dê prazer, que façam que você se sinta bem. Então, essa é a segunda dica. Descansar, dormir bem. Uma outra coisa muito importante é preparar o seu cérebro para esse momento. Então, o que vai te dar segurança na hora da prova? Já ter experimentado realizar questões de prova. Então, é fundamental, realmente, pegar o simulado, fazer o simulado, cronometrar o tempo que você está demorando para cada questão, experimentar a sensação de ser avaliado, pedir para que alguém esteja com você naquele momento, apontando o tempo, sabe? Não usa você o relógio, não usa você o cronômetro, experimenta a sensação que você vai sentir na hora da prova. E uma outra coisa muito importante também é não tentar resolver as questões mais difíceis no início da prova. Por que não? Porque isso vai gerar em você um reflexo negativo com relação àquele momento. Às vezes a sua expectativa tá lá em cima, tipo assim, eu sei todo o conteúdo, eu tô preparado, parará, aí chega na hora da realidade, a realidade tá aqui embaixo. Você pega uma questão que você não conseguiu compreender ou que você sabe que você não vai conseguir resolver e aí entra em choque, expectativa e realidade, e aí a ansiedade vem, as emoções ruins vêm de novo. Então, para que isso não aconteça, tenta aproximar a expectativa da realidade. Chega na hora da prova, continua animado, pega as questões que você tem mais facilidade para desenvolver, começa por elas. Comece se sentindo satisfeito, feliz por estar conseguindo responder aquelas questões e depois, no decorrer da prova, você vai para as questões mais complexas. E a última dica é, antes de fazer a prova, pode ser meia hora antes, pode ser um dia antes, escreva num papel todos os seus medos. Alguns cientistas da Califórnia comprovaram que isso ajuda a inibir a ansiedade. Então, eles fizeram de duas formas. Eles pegaram alguns alunos de ensino fundamental e pediram para que eles escrevessem todos os medos que eles têm na vida numa folha de papel, 10 medos. E eles pediram também para que eles escrevessem os medos que eles têm na hora da prova. Tipo assim, eu tenho medo de esquecer
quem foi que descobriu o Brasil? Eu sei que parece piada, mas assim, é importante que você escreva realmente quais são os seus principais medos na hora da prova. O que você está com medo de esquecer? E assim, através disso, eles perceberam que ao transformar aquele medo, que era algo imaginário, em algo concreto na escrita, fez com que eles percebessem que não, aquilo ali já estava armazenado na memória deles e eles não precisavam temer, porque eles se lembram do que eles não querem esquecer. Então isso é muito legal. Então, o que a gente vai fazer? Meia hora antes da prova ou um dia antes da prova, você vai pegar, vai colocar seus 10 principais medos com relação à prova, o que você tem medo de esquecer e também os medos que você tem com relação ao seu futuro, sabe? Pode colocar esses medos também. Você vai descrever esses medos, vai ler todos eles para você mesmo e vai afirmar que esse é o seu medo e que você vai vencer, um por um. Isso tudo antes da prova. Quando você coloca esses medos no papel, a tendência do seu cérebro é ele te aliviar dessa tensão, porque ele entende que você já compreendeu, então ele não precisa mais ficar mandando esses sinais, sabe? Toda hora, de que você vai esquecer, de que você não consegue, brará. Enfim, transcreva isso para o papel. E aí você vai conseguir relaxar um pouco mais e estar menos ansioso na hora da prova. Essas são as dicas, pode fazer que vai funcionar, eu garanto para você. E assim, que o Enem seja realmente só uma porta de entrada para tudo aquilo que você ainda vai viver no seu mundo profissional e educacional. Um abraço e até a próxima!